Falar hoje sobre terapias combinadas no tratamento das podopatias. O que é isso? O que nós vamos abordar? Mais do que nunca, iremos falar hoje um pouco mais da linha Saúde Pé, como que ela surgiu. Um dos nossos patrocinadores da nossa web palestras é a linha Saúde Pé, e hoje a gente vai englobar quão bom e maravilhoso são esses produtos na podologia, que tanto nos ajudam a resolver as nossas podopatias dos nossos pacientes. Então hoje nós vamos falar sobre essas terapias combinadas. Que terapias que são essas? Como elas são usadas? Quais produtos que eu posso utilizar numa determinada podopatia que pode me ajudar a ter uns resultados benéficos e resultados mais rápidos, que eu possa atingir então um resultado com excelência nesse sentido. Hoje nós vamos falar da linha Saúde Pé e das terapias combinadas na podologia. Isso mesmo. Então, como o professor Maxandre falou, nós vamos falar sobre terapias combinadas. E para isso, para vocês terem uma noção, hoje nós temos uma linha da Saúde Pé que ela foi desenvolvida já tem muito tempo, né? E para isso a professora Maxandra vai contar para vocês como surgiu a linha Saúde Pé. Como que ela surgiu, professora Max? Então, é uma história. Isso há 10 anos atrás foi quando nós criamos o nosso primeiro produto, que foi o Hidratrate. Sim. E essa necessidade, pessoal, ela surgiu por quê? Porque às vezes o paciente ele ia para consulta e quando ele saía a gente tinha que prescrever as fórmulas, né? E então isso dificultava muito o tratamento, porque às vezes o paciente, e não tinha essa comodidade do WhatsApp que a gente tem hoje. Então a história era outra. Então o paciente saía do consultório com aquela vontade de realizar o tratamento, e nós não tínhamos o produto para oferecer naquele momento, e ele ia de farmácia a farmácia, tentando encontrar o produto. Às vezes nós indicávamos um produto de uma linha, depois para dar continuidade ao tratamento, muitas das vezes a gente tinha que completar com outro produto de outra linha, e isso acabava demandando tempo, né? Então dificultava um pouco o tratamento. Quando o paciente retornava, muitas das vezes ele não havia ainda comprado o produto, e isso só trazia, dificultava ainda mais o tratamento. Então, essa linha Saúde Pé, ela surgiu a partir da necessidade de uma linha que contemplasse todas as etapas do processo de tratamento do paciente. Quando eu falo todas as etapas, desde o atendimento na cabine do profissional, no caso nós fazíamos o atendimento na cabine, todos os insumos, todos os produtos farmacológicos utilizados, que a gente chama de linha profissional, e até aqueles insumos e os medicamentos, os produtos que o paciente ele ia utilizar na casa dele, como a higienização domiciliar, como o medicamento que ele deveria utilizar para dar continuidade ao tratamento. Então, foi a partir dessa necessidade. E aí, nós desenvolvemos uma linha completa. Por que é uma linha completa? Porque você consegue dar continuidade no tratamento. Então, se o paciente apresenta, eu vou dar um exemplo, tá? Uma onicomicose. Se ele apresenta onicomicose, ele apresenta micose interdigital e a micose plantar, a gente consegue, numa única linha de tratamento, dar sequência de todas essas podopatias. E isso é importante porque é importante e vantajoso, tanto para o profissional quanto para o paciente. Quando a gente fala que é vantajoso para o profissional, porque acaba agregando valores, não é isso, Magno? Sim. E, em contrapartida, você transmite uma maior confiabilidade e você acaba desenvolvendo uma agilidade no seu tratamento. Porque o resultado, ele vai ser satisfatório com certeza. E para o paciente, uma comodidade, né, extraordinária, economia
de tempo, principalmente, porque o paciente não tem que ficar indo ali, ligando para a farmácia tal, procurando lá no site lá da outra linha de tratamento, que às vezes encontra um produto, né, numa determinada linha X e o outro produto vai encontrar na determinada linha Y. Quando você tem tudo isso agregado ali no seu consultório, né, é claro que a questão de valores é importante, mas a satisfação, porque o paciente, ele fica satisfeito, que ele sabe que a partir daquele momento você passa para ele uma confiabilidade tão grande que ele pensa o seguinte, olha, esse problema da minha onicomicose, da minha micose plantar, não é só meu mais. Esse problema é nosso, então é do profissional e é do paciente também, tá? Então, a partir dessa necessidade que foi criada essa linha completa. E o interessante é que essa linha, ela não começou, assim, com todos os produtos que a gente tem hoje, mais ou menos, mais de 20, né, Magna, na nossa linha. E cada ano a gente está criando mais e mais, a partir do feedback que vocês vão passando para a gente mesmo. Olha, eu gostaria de um produto que me desse mais garantia, mais segurança no tratamento da onicocriptose. O granuloma está muito seco, utilizando o Acept Spray. Tem um outro produto alternativo, uma outra alternativa de tratamento que eu possa utilizar, uma vez que uma lesão, quando ela apresenta muito seca, prejudica o processo da cicatrização, e ao passo também que uma lesão muito úmida também vai prejudicar o processo de cicatrização, nós temos dentro dessa linha que é completa, essas alternativas de tratamento. Então isso é muito gratificante, a gente sabe o quanto que a nossa linha é eficaz, e também em conta, né, Magno, que se a gente for comparar o que a gente tem aí no mercado, os produtos são em conta, então dá para o paciente levar, dá para ele poder fazer todo o tratamento dele pautado aí, né, dentro dessa linha completa que é a linha Saúde Pé. Muito bem. E mais do que nunca, aquela palavra-chave que você falou, os produtos da linha Saúde Pé, a gente consegue ter uma confiança nele, né? A gente consegue ter um resultado certos nele, que é o que você colocou. Para isso, Maxandra, olha para você ver. Tem uma pergunta que foi colocada aqui pela nossa queridíssima Marlene. Ela pergunta para nós aqui, ó. Primeiramente, o que é uma micose plantar versus uma micose interdigital? É até bom ela ter colocado essa pergunta, porque com ele a gente vai conseguir colocar até os produtos que fazem uma combinação entre eles. Mas primeiro, vou esclarecer para o pessoal, os podólogos já estão com a gente que tem mais tempo, todo mundo está entrando, mas vamos esclarecer a diferença entre micose plantar e uma TIA interdigital. Então, antes de eu responder essa pergunta, os podólogos, eles falam para mim assim, Max, a Saúde Pé tem sido um divisor de águas para a minha vida, porque de fato, gente, não só para a vida do profissional, mas para a vida do paciente também. Sim. E é importante quando nós exercemos o nosso trabalho, é claro que as técnicas, as tecnologias que a gente tem aí, seja elas farmacológicas, seja igual a gente tem já a tecnologia do laser, da ozonioterapia, é extremamente, veio para agregar, sim, de fato, e é importante, né? Mas o conhecimento também é importante. Quando a gente trabalha, eu acredito que essa pergunta foi mesmo das nossas alunas que estão iniciando aí o curso, e elas vão ver na microbiologia todas essas disciplinas, é importante, né, saber o que causa as micoses. Na verdade, o que é a micose? É uma doença causada por fungos. Fungos esses que podem ser leveduras, podem ser dermatófitos, então isso é importante. E através das manifestações clínicas a gente consegue fazer um diagnóstico bacana, mas existem também os exames laboratoriais que nos auxiliam no diagnóstico quando nós temos dúvidas, né, do diagnóstico clínico. Isso é importante eu colocar. E a diferença está na região, né? Então, geralmente, a pessoa que já tem uma micose plantar
uma micose interdigital, ela provavelmente ela já tem a onicomicose também, em alguns casos sim, em outros não. E se não tem, a qualquer momento pode desenvolver, não é isso, Magno? E são causadas por esses tipos de fungos e vão levar a várias alterações na pele, e isso aí já está comprovado que eu vou falar agora. Na maioria dos casos lá que acontece no hospital dia, que os pacientes diabéticos com insuficiência arterial, com insuficiência venosa, acabam desencadeando infecções secundárias, como a erisipela. Por quê? Por conta da micose interdigital e da micose plantar. Então, se a micose, ela está, se o fungo, ele está ali acometendo os interdígitos, a gente dá-se o nome, a terminologia de tinha interdigital ou micose interdigital, né? E se está na planta dos pés, micose plantar ou micose, ou tinha plantar também é outra terminologia. Geralmente as tinhas ou tinha são classificação dos dermatófitos, dermatofitos, fungos que têm afinidade pela pele, tá? Então a diferença é exatamente essa. É uma doença causada por fungo e que a maioria dos pacientes desconhecem os agravos, mas vocês, enquanto profissionais podólogos, profissionais da área de saúde, que estão inseridos dentro, né, de um trabalho inter e multidisciplinar, precisa conhecer e passar para o paciente a necessidade de realizar esse tratamento, uma vez que isso pode agravar e pode causar, Magno, até complicações sérias, né, de uma erisipela, pode desencadear uma trombose infecciosa, pode desencadear uma amputação, né? Então é muito sério, porque o fungo, ele abre porta para micro-organismo. E a gente tem na nossa pele, né? A nossa pele é composta por uma microbiota, com uma quantidade de micro-organismos que estão presentes ali, e qualquer lesão que aconteça, que ocorra, seja essa micro ou macro lesão na pele, pode desencadear uma porta de entrada, e esses micro-organismos, eles vão adentrar e vão causar estragos, né? Por quê? Porque a pele é uma barreira de proteção. E todas as vezes que essa barreira de proteção sofrer agressão, o micro-organismo vai entrar, os micro-organismos vão entrar e vão causar dano, sim. Perfeito. E para isso, professora Maxandra, então, por exemplo, como você explicou muito bem sobre a micose plantar e a tinta interdigital, tem na linha Saúde Pé o produto específico que pode nos ajudar para eliminar essa podopatia? Temos sim, nós temos a masquiterbinafina, que é um medicamento antifúngico, tá? O nome já diz tudo, que vem da palavra máscara, porque ela forma uma máscara na região onde vai ser aplicada. Geralmente existe um protocolo, tá? Esse protocolo ele tem que ser seguido, o passo a passo. A Saúde Pé já está desenvolvendo um novo protocolo para 2020 ainda, vai sair provavelmente nesses próximos meses, esse protocolo completo para quem já utiliza a linha Saúde Pé, e isso foi uma necessidade dos próprios, dos podólogos que já utilizam a nossa linha. Max, tem como montar, elaborar, desenvolver um protocolo que contemple o passo a passo de todos esses processos que são utilizados com os fármacos, os produtos da Saúde Pé? Sim. Então, nós estamos lançando, provavelmente, daqui um mês, no mais tardar daqui 2 meses, ele já vai estar disponível para todos que utilizam a linha Saúde Pé. Tá? Então, essa masquiterbinafina, ela deu tão certo que hoje ela faz parte de um protocolo para os pacientes do Ipseng, né? Os pacientes do Ipseng. Porque o paciente que apresenta qualquer lesão, seja essa micose plantar, micose interdigital, que tem o acompanhamento do angiologista, do enfermeiro no setor de curativo do Ipseng, que tem acesso a esse tipo de serviços, esses profissionais, seja os médicos, os enfermeiros, quando eles conseguem observar que essa pele está lesionada, está descamativa,
e com uma suspeita de uma possível onicomicose, micose plantar ou interdigital, esse paciente, antes de passar para o setor de curativo, esses pacientes que são diabéticos, que têm insuficiência arterial e venosa, eles passam pela podologia primeiro para aplicar o protocolo MASC. Então, o protocolo MASC, ele foi, né, bem indicado, e está sendo bem indicado, estão sendo realizados estudos, e esses estudos estão sendo realizados no Hospital Dia, e os pacientes aplicam a máscara terbinafina. Depois que ele aplica a máscara terbinafina, aí ele vai tratar das feridas, através da avaliação do enfermeiro, das coberturas indicadas de acordo com a classificação das lesões. Aqui está chegando a tua pergunta que fala para nós assim, Max, está perguntando aqui, ó. A máscara terbinafina, primeiramente, quantos ml? Aqui, ó. Pelo vidrinho dela, que vocês podem olhar aqui pela câmera, ele tem 15 ml. Esse 15 ml... Oi, todo mundo tá me ouvindo? Tudo beleza? Oi. Beleza? Todo mundo... Então, dá para utilizar nos 2 pés, né, Maxandra? É de aplicação única. E ele, então, é para micose plantar ou interdigital, correto? Ou, né, para micose plantar ou interdigital. Perfeito. Mesmo sem sinais clínicos aparentes, porque às vezes, Magno, o paciente ele apresenta descamação só no pé direito e no pé esquerdo não. Mas o protocolo, ele te orienta o quê? A você aplicar em toda a região, tá? Iniciar lá pelos espaços interdigitais e passar em toda a região plantar num único movimento. Isso. Então tem todo um passo a passo, um protocolo, não tem segredo, é fácil de aplicar. E aí esperar secar e liberar o paciente. Perfeito. Professor, e aí depois de 24 horas que ele vai lavar. É isso aí. Então retira desde quanto tempo? 24 horas. Beleza. Juntamente com ela, basicamente, como a gente está falando aí da micose plantar, existe um outro produto que faz a combinação com ela, que é a... sim. Então, como é a linha completa, como eu iniciei falando, que essa linha, ela é importante, ela surgiu a partir da necessidade de ter o quê? Uma linha que contemple o passo a passo de todas as etapas, que vai fazer com que o podólogo, ele consiga um resultado satisfatório ali dentro do consultório dele e o paciente na casa dele. Então, desde o sabonete antisséptico, que ele vai utilizar para higienizar os pés, ele vai precisar desse sabonete, porque o sabonete antisséptico, esse nosso sabonete, são pouquíssimos sabonetes antissépticos que contêm o Sencidin-DO. Esse Sencidin-DO, ele é, assim, fantástico, né? Então, ele supera todas as nossas expectativas. Ele tem uma ação antimicrobiana fantástica. E o interessante desse sabonete, que é um feedback do paciente para nós, é que ele fala o seguinte: nossa, Max, já utilizei tanto sabonete no mercado e resseca tanto meus pés, mas esse sabonete não resseca. Por quê? Né? Porque ele contém aveia, então a aveia, ela tem uma ação hidratante bacana e não deixa o pé ressecar, sem cortar, ele é seletivo, né? Sem cortar a ação desse antisséptico, que é o Sencidin-DO. Então ele serve tanto para as infecções causadas por fungos, por bactérias, qualquer tipo de parasita e até mesmo as infecções causadas por vírus. E tanto que hoje ele faz parte do nosso protocolo da Covid-19, prevenção contra a Covid-19. Então, esse sabonete antisséptico, ele inicia ali, então você vai ver que tudo que eu for falar aqui, gente, toda linha que tem presença de micro-organismo, o sabonete antisséptico, ele está presente. Então, higienizou, enxagou, secou. Esse paciente, se ele apresenta micose interdigital, ele vai utilizar um outro produto. Vocês estão anotando isso, pessoal? Que é a Tuia Mix. A Tuia Mix, como o nome mesmo diz, é uma associação, então eu tenho a Tuia e outros ativos para potencializar a ação dessa Tuia. Para quê? Para que a gente consiga um resultado melhor nas micoses ou tinhas interdigitais. E temos o creme de melaleuca para ser utilizado na região plantar, para micose plantar. Mas, Max,
Por que eu não posso usar o creme de melaleuca entre os dedos? É por conta da forma de apresentação. Nós temos princípios ativos excelentes, como o melaleuca, que nós sabemos que ele é antifúngico. De todos os óleos essenciais que a gente tem aí, o óleo de melaleuca é que mais mostrou eficácia e eficiência contra os fungos. Então, esse creme de melaleuca, ele tem a melaleuca e tem a ureia. Então, o pé não vai ficar ressecado. Fiquem tranquilos, não vai deixar o pé ressecar. O paciente que está em tratamento de micose plantar interdigital não pode, de forma alguma, usar hidratante. Isso. Tem que usar um creme antifúngico. E eu não posso aproveitar esse creme nos interdígitos, por conta da forma de apresentação. Então, eu tenho que avaliar, antes de eu utilizar um produto, pessoal, eu tenho que avaliar o tipo de pele, eu tenho que avaliar a ação, indicação e contraindicação do fármaco, a podopatia, porque em alguns casos eu tenho um excelente princípio ativo, mas a forma de apresentação não é interessante e a podopatia, ela é contraindicada. No caso aí do creme de melaleuca, que é eficiente, é eficaz, mas contraindicado para utilizar entre os dedos, porque vai ficar o quê? Úmido. Então é melhor usar a Tuia Mix entre os dedos e o creme de melaleuca na região plantar. Ô Max, você lembra que antigamente nós tínhamos aquele outro creme que nós utilizávamos e ele não tinha tanta penetração como esse? Pessoal, para chegarmos nesse resultado, como a professora Maxandra falou, nós fizemos vários testes, principalmente resultados positivos com os nossos pacientes. Então, quando nós colocamos a penetração desse creme de melaleuca, ele é maravilhoso pelo veículo que ele é utilizado, né, professora Max? Então... Exatamente. Na verdade, eu estou até lendo aqui, ele tem lanolina. Isso. Lanolina na concentração, eu estou olhando aqui agora. Perfeito. A lanolina, quando ele falou assim, ó, princípio ativo, então vamos lá. A lanolina é um demucente, então ela é da classe dos demucentes. Então, o que os demucentes fazem? Eles protegem, eles têm a capacidade de proteção contra os agentes externos. Então, ao mesmo tempo, a melaleuca vai tratar da micose, ou seja, vai matar o fungo. A ureia não vai deixar essa pele ressecar, certo? Porque todos os antissépticos, todos os antifúngicos, se você não selecionar bem os ativos para estar ali agregando ali, potencializando a ação, acaba ressecando mesmo, isso é fato. Mas nós pensamos em tudo. Por quê? Porque nós somos especialistas em pé diabético. Isso. Então, a gente conhece a pele do paciente que tem diabetes e que apresenta a complicação dos pés diabéticos. Então, essa pele, na maioria das vezes, essa pele vai apresentar anidrose, né? A neuropatia autonômica, que vai deixar essa pele mais ressecada. E pensando nesse perfil de paciente e do nosso paciente idoso também, né, por conta do processo do envelhecimento, a pele vai sofrendo algumas modificações. Esse paciente, ele precisa, sim, de tratar da micose sem ressecar os pés. E as mulheres também, que gostam dos pés, né, macios, tratados e macio, e nada de ressecamento. Então, produtos que ressecam os pés, que têm ação antifúngica e ressecam os pés, é coisa do passado. Hoje, através desses ativos que estão dentro da classe dos demucentes, dos emolientes, a gente consegue, né, esse mecanismo de ação, que é o quê? A dermoproteção, ou seja, a proteção da pele, tá? Contra os agentes externos. Perfeito. Então, só para nós fecharmos aqui de micose plantar e de interdigital, que foi a pergunta. Então, praticamente, eu tenho a terbinafina usado no consultório, que vai 24 horas. Pessoal, o paciente não leva terbinafina para estar utilizando em casa, não. Vai ser uso consultório. A home care, aí sim ele vai ser indicado que ele vai estar fazendo o uso dele. Como também a Tuia Mix. A professora Max, como ela falou, a gente está sempre lançando, até no final do ano, vai ter lançamento de alguns produtos específicos. Então, agora, a Tuia Mix, ele vai ser, na realidade, uma revolução dos princípios ativos nele. E ele também vai ser o quê? A home care. E também a home care, né, professora Maxandra? O
sabonete. E aí a gente fecha, então, basicamente, o micose, tá? E tinta interdigital. Claro, Ô, vamos fazer... Magno, Pode falar. faltou o desodorante. Por quê? Porque o desodorante, eu gosto, tá? Eu, Maxandra, eu ensino meus alunos e também oriento os profissionais de podólogos a acrescentar nessa linha de cuidado o desodorante. E eu vou explicar por quê. Delícia. Porque, principalmente para os homens, tá, gente? Os homens, principalmente. O desodorante, ele serve como tratamento preventivo e curativo. Isso. Os homens, eles transpiram mais do que as mulheres. Eles têm, né, mais pelo. Quanto mais pelo tem, maior vai ser a transpiração por conta das glândulas. Então, o desodorante, qualquer pessoa, todo mundo, na verdade, deveria utilizar o desodorante. Nós que trabalhamos com sapato fechado, porque esse desodorante ele vai ser utilizado antes da pessoa, falo do profissional ou paciente, do indivíduo, usar o sapato, calçar o sapato, que ele vai te dar uma proteção durante 24 horas. Max, mas o que tem nesse desodorante? Na verdade, existe uma diferença, tá, Max, de desodorante e antitranspirante. O antitranspirante, como o nome mesmo diz, ele bloqueia. O desodorante, ele vai controlar a sudorese. Então, você está utilizando um desodorante fitoterápico, que é a base da sálvia, e a gente sabe que a sálvia é um excelente adstringente, tá? Ela tem N utilidades, tanto a sálvia quanto a mamelis, mas nós optamos pela sálvia porque ela é fantástica e tem um cheirinho agradável também, e o Sensidin DO associado a essa formulação desse desodorante, que ficou fantástico. Os nossos pacientes, eles não saem da clínica sem levar esse desodorante. Porque quem usa, gente, não fica sem. Não fica sem. Quem tem crianças, adolescentes aí, né, na segunda fase da adolescência, não pode utilizar, não pode ficar sem esse desodorante. Experimenta o desodorante da Saúde Pé, que vocês vão ver que ele faz toda a diferença. Ele tem um diferencial muito grande, porque ele tem a sálvia, ele tem o Sensidin DO e ele não resseca. Ele não resseca. Ele é fantástico. Muito bem. Maxandra, eu estou aqui com algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar. Aqui, ó. Vê essa primeira pergunta que fala assim, ó. Tá vendo aí, ó? Qual a diferença entre queratodermia e hiperqueratose? Qual que é essa diferença, Maxandra? Então, vamos lá. A nossa live é sobre... Qual que é o tema mesmo, da nossa live? Terapias combinadas. Terapias combinadas. Então, nós vamos falar, né, das podopatias e como a gente vai tratar, né, essas podopatias. Então, primeiramente, qual que é a diferença de hiperqueratose e queratodermia, para depois a gente entrar quais as terapias farmacológicas que nós podemos utilizar aí e com sucesso, tá? Existe um creme que chama creme queratolítico, querato de queratina, lítico, lise, morte celular, né? Então, esse creme queratolítico, ele foi um dos nossos primeiros produtos que nós lançamos, porque não existe outro creme queratolítico. E com uma ação tão boa, né, Max? E com uma ação, né? E com uma ação fantástica. Porque nós aplicávamos nas calosidades, nas queratodermias, nós aplicávamos o ácido salicílico. Isso. Que hoje já teve várias modificações, né? Na nossa linha mesmo, nós temos um produto, pessoal, que chama PPQ. Né? Então, podofarma queratolítico. Esse PPQ, ele é fantástico, porque ele tem uma concentração bacana do ácido salicílico, ele não deixa a pele abrir e formar soluções de continuidade, porque ele tem a associação da ureia, né? Então, quando a gente coloca o PPQ, que faz o famoso peeling, na região plantar, onde tem a calosidade, onde tem a queratodermia, a gente consegue um resultado satisfatório, o paciente não pode utilizar nenhum produto em casa. Mas aí o que ele vai fazer? Nenhum hidratante em casa. Ele vai usar o queratolítico. Para quê? Para potencializar o seu peeling. Max, mas qual que é a diferença da queratodermia e da calosidade, da hiperqueratose? Do calo
tá? A diferença é que a queratodermia é uma doença, gente, genética, tá? Então, existe uma alteração aí de cromossomo e, geralmente, para a gente saber do que se trata de uma queratodermia ou de uma calosidade, nós temos que investigar a história da doença pregressa, os hábitos de vida, a história familiar desse paciente, desde quando ele apresenta essas alterações, né, de espessamento de pele, desde a infância, porque quando se trata de uma queratodermia, a criança ela já desenvolve nos primeiros passos, então já fecha o diagnóstico. Então nós temos vários pacientes lá, que toda a família trata, a mãe, a filha, o neto, o bisneto, todo mundo tem queratodermia. Então todos vão utilizar para a vida toda o queratolítico. Todos vão procurar vocês no consultório para fazer o peeling. E o ideal é que vocês façam e conheçam quem já trabalha com peeling e que não conhece o PPQ, que conheça o PPQ. Eu estou falando assim, sem sombra de dúvidas, vocês vão apaixonar com esse produto. E o PPQ, vocês podem fazer um peeling não somente na queratodermia, na calosidade, como também no calo, nas onicofoses, nos calos subungueais, no caso das onicomicoses, que apresentam os calos subungueais. Vocês podem utilizar com tranquilidade. A forma de aplicação é a mesma do ácido antigo, famoso ácido salicílico que nós utilizávamos antes, tá? Então, é muito tranquilinho de utilizar e para potencializar o tratamento, a gente utiliza o queratolítico, né? Então, só me explica. Então, peraí, só me explica para ficar bem legal. Então, eu uso no consultório. Então, lá na nossa cabine, no consultório, eu vou estar utilizando PPQ para estar fazendo, então, um peeling no local. Depois que eu desfaço, faço todo o procedimento que a gente não vai entrar nesse exato momento agora, e aí eu utilizo, então, o PPQ. Agora, você falou uma coisa legal. Eu posso utilizar na onicofose o PPQ também? Aí, no caso, eu tenho o Redutrate para utilizar na onicofose. Por isso que eu deixei para falar junto, porque o Redutrate, eu estou falando de produtos queratolíticos. Sim. Então, o Redutrate, ele é queratolítico. Sim. Então, ele tem um bico aplicador que os pacientes amam, porque você não perde o produto. Isso. Então, ele dura muito, porque a forma de apresentação dele é em creme, ele também contém melaleuca, então ele tem uma ação também antifúngica associada a essa ação queratolítica, porque ele tem na composição o melaleuca também, né? Então você aplica ele ali na prega ungueal, onde está a onicofose, e aí você orienta o paciente a aplicar em casa todos os dias, à medida que a onicofose vai diminuindo, pode alternar, né, fazer dias alternados, depois uma vez por semana, de acordo com a necessidade do paciente. E caso alguns pacientes queixem de pele ressecada ao redor, que isso aí, né, Magno? Isso vai muito de cada pessoa, isso é bem individual de cada um, né? Tem gente que tem a pele mais fina, e aí tem o par perfeito, que é o Nutritrate, que é o hidratante. Então, se ele usa o Redutrate à noite, ele hidrata pela manhã com o Nutritrate. Perfeito. E esse Nutritrate, ele é excelente, porque ele não vai deixar a pele ressecar e formar as lesões. Gente, olha o que a professora Maxandra falou. Isso que vocês precisam entender. Não existe medicação milagrosa. E não tem como a gente colocar uma medicação que ele tem várias ações específicas. Por isso que quando nós colocamos o Redutrate, você vê que ele vem numa embalagem, que ele vai ter a ação de redução ali da onicofose, né, Maxandra, da cutícula. E não tem que colocar o hidratante junto com ele, porque senão o quê? Vai tirar a ação dele. Por isso que foi colocado o quê? O par perfeito, que é o Nutritrate. Como a professora Maxandra falou para vocês, o Redutrate ele vai reduzir aquela cutícula. Então ele vai deixar o quê? Aquela pele ali mais ressecada. E automaticamente a gente tem que entrar com a hidratação. Aí entra com o Nutritrate. Então são dois produtos. E esse produto é para utilizar na home care. Correto, Max? Exatamente. O Redutrate e o Nutritrate. Tá? Se vocês tiverem ele, eu gosto de ter ele na cabine, porque aí eu instruo ele como é que ele vai, o paciente, como é que ele vai usar em casa, para ele não ter dúvida nenhuma.
E Eu pode passar. mostro para ele a quantidade, eles ficam admirados, Magno, porque assim, a quantidade é mínima. Você Isso. faz uma massagem ali, Dura bem. pronto. Dura bem. E aqui, quantas vezes por dia que eu posso utilizar ele? O Redutrate, de 1 a 2 vezes ao dia, mas isso aí depende muito, você vai avaliar. O paciente que tem muita onicofose, e outra coisa, se é na mão, até mais, né, Magno? Toda hora você tá lavando a mão, higienizando a mão. Se é no pé, uma única vez é o suficiente. Isso aí. Vou contar um segredo. A Angeline deixa o dela dentro do carro. Hoje a Angeline nem faz mais cutícula. Não tem Ela vai necessidade. passando e depois Não desaparece. tem. Nem precisa. É. Vamos lá. E no consultório, então eu vou utilizar o PPQ e aí eu posso depois fazer, depois de 8 horas, retira. Ah, tem uma pergunta aqui da Patrícia até que fez. O PPQ eu retiro depois de quantas horas? 8 também? Então, geralmente a gente joga de 8 a 12 horas. Por quê? Quando se trata de queratodermia, você tem que deixar 12 horas, porque a queratodermia é um espessamento, né, bem em questão de profundidade, bem maior, né? Atinge mais camadas, então você deixa mais tempo. Tudo é a avaliação. Ok. E aí, professora Maxandra, o seguinte, vamos lá. Então, eu tenho uma queratodermia, fui no consultório, fiz o procedimento, coloquei o PPQ, voltei dentro de horas, desbastou, ficou lindo. A uso domiciliar, ele vai estar usando creme queratolítico, mas o restante do meu pé pode estar ressecado. Eu posso usar o queratolítico? Muito bem, ótimo. Aí eu sempre faço a casadinha também. É o par perfeito. Eu não passo para o paciente só o queratolítico. Eu peço para ele levar o hidratrate, por quê? O queratolítico, pessoal, como ele tem uma ação queratolítica, ele está dentro da classe, né, dos queratolíticos, querato, queratina, lise e morte celular. Então, significa dizer que você precisa aplicar somente nas regiões que precisam ser trabalhadas, para facilitar quando o paciente retornar no consultório, você vai conseguir desbastar com maior facilidade. O hidratrate, ele vai usar no dorso e nas regiões que não tem calosidade. Isso. Tá certo? Perfeito. Então, o cuidado continua. O cuidado continua. O hidratrate, ele serve também, Magno, para passar nas pernas, nos braços, a pele mais ressecada. E ele é um creme preventivo do pé diabético e ele também é curativo do pé diabético. Porque ele contém a ureia é excelente, ele tem óleo de amêndoa, para quem não sabe, o óleo de amêndoa, ele é poderoso porque ele tem a arginina, que é um aminoácido extremamente potente para poder proporcionar a regeneração celular. Então, óleo de amêndoa é fantástico e o nosso creme, ele tem o óleo de amêndoa, ele tem a ureia, ele tem a lantoína, então ele tem outros princípios ativos associados aí, que vai fazer o quê? Não somente a hidratação, como também a cicatrização e a regeneração celular. Então é importante vocês observarem isso. Quais são os princípios ativos que o creme que você utiliza tem e o que ele faz? Ação, mecanismo de ação. Não é só olhar o cheirinho, não, né, Max? Vamos lá. Isso é importante também. Eu sempre falo isso com meus pacientes. Gente, medicamento, né, produtos farmacológicos, você não tem que ficar olhando o cheiro, é tratamento, né? Então você vai olhar cheiro, então vai usar Natura, vai usar outros cremes aí, né? Hoje tem várias marcas. Não é cheiro, é tratamento. Então ele tem que ser o quê? Eficiente, ele tem que tratar de fato, tá? Isso é importante. Muito bem. Então vamos lá. Encerrando a queratodermia para a gente para outra pergunta. Então, você explicou muito bem a queratodermia da calosidade. Então, só para a gente fazer aquelas combinações. Utilizo o queratolítico nas calosidades e o hidratrate no pé todo. Jamais passar o queratolítico interdigital, na região dorsal, onde não tem calosidade. Não pode de jeito nenhum. Perfeito? Não, senão vai ferir. Perfeito. E com isso, então, como nós falamos das combinadas, no consultório o PPQ que nós vamos utilizar e a Home Care vamos utilizar Redutrate e o Nutritrate, que é o par perfeito, correto? Sim, para onicofose. Beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Maxandra. Tem gente demais hoje em dia, principalmente com estresse, Maxandra, que tá, roendo unha o tempo todo, as unhas estão ficando quebradiças, o cabelo tá caindo. O Tá mesmo. é doido dentro de casa, Maxandra.
O que Gente, nós experimenta. precisamos para isso? Vamos falar Experimenta, pelo amor de Deus, experimenta usar o nosso suplemento, unhas e A cabelo. gente fala, o povo não acredita, né, Maxandra? Nossa, não acredita. O povo não É acredita. fantástico, Maravilhoso, é gente. fantástico. Teve uma pessoa lá, né, na verdade, ela se apresentou e ela falou que era nutricionista. Ela falou assim, eu quero comprar todas as caixas que você tem aí, porque eu estou tratando de uma paciente de vocês e ela usou o fortalecedor de vocês e assim, eu estou apaixonada com o resultado. E aí, então, ela começou a fazer, né, a comprar a nossa vitamina para poder revender. Te fala, mas é verdade. Quem toma sabe o que, que a gente está falando. Essa cápsula é maravilhosa. Aqui, ó, eu vou abrir só para Ela é milagrosa, Magno. Ela é milagrosa. Ela é milagrosa. Antigamente ela era no formato de comprimido. Hoje não. Hoje praticamente nós fizemos na cápsula mesmo. Então ela é gelatinosa aqui, ó, fácil de engolir, gostosa, não é para mastigar. Você vai engolir ela, pessoal, e tem um efeito assim espetacular. Espetacular, né, Maxandra? E esse potinho com 30 unidades que dura pro mês todo. Então você tem que usar durante quanto tempo, Max? Fala para eles aí. Então, primeiro deixa eu falar um pouquinho da forma de apresentação, né, desse suplemento. Como é em cápsula, pessoal, e se trata de vitaminas, o ideal é que você utilize ela antes das refeições. Por quê? Porque toda absorção da vitamina vai acontecer onde? No intestino, tá? Isso é importante a gente orientar. E aí você pode usar, para quem o cabelo está caindo demais, pode usar 2 cápsulas. 2 cápsulas ao dia. Depois que você controlou, o cabelo já não está caindo tanto, a unha não está quebradiça tanto, você já pode reduzir. Aí você só mantém com 1 cápsula ao dia, tá? E vocês vão ver e depois vocês me contam. É fantástico. O resultado, assim, é milagroso. Milagroso mesmo. Isso. E aí vocês podem estar... Tem alguns pacientes que perguntam, Max, tem contraindicação? É claro, tem pacientes que apresentam uma deficiência muito grande desses tipos de vitamina do complexo B. Vocês vão ver que todas as vitaminas do complexo B, né, existem nesse nosso suplemento. Então, se a pessoa está com uma deficiência muito grande, não vai adiantar ficar usando essa cápsula. Tá? Se a pessoa está com anemia muito forte, não vai ser isso que vai adiantar. Vai precisar, sim, né, de um atendimento médico, de um acompanhamento com nutricionista. Aí é importante, eu sempre falo, tira uma foto, mostra para o paciente de você, para o paciente não, para o médico que te acompanha, e geralmente os médicos, eles falam, não, pode usar tranquilamente, tá? Mas na dúvida, peça uma avaliação. E conjugado com ele, Maxandra, aí eu vou não podemos deixar de falar. Essa é a minha queridinha, gente. A base, Magno, você me fez lembrar assim, voltar lá no passado, porque essa base, ela foi lançada, a primeira versão, gente, nosso primeiro filho, foi 2000, nem foi 2011, foi antes, porque em 2011 foi Hidratrate, foi antes, né? Então, ela vem assim, cada vez que a gente mexe na formulação, e gente, eu quero deixar bem claro para vocês, a gente mexe quando vocês fazem a solicitação. Max, olha, a última nós fizemos, né, a reformulação dela, foi para quê? Para acrescentar o colágeno. Foi até a Valquíria, nossa querida Valquíria, que fez a solicitação. Max, eu queria tanto que essa base é ótima, mas ela podia ter um colágeno, por que não? Então nós estudamos, né, se poderia ou não, porque existe essa questão que sempre a nossa querida Amanda, tem que ver se tá instável, se não tá, dá estabilidade, se não dá, né? Então, ela sempre passa pra gente esse feedback. Então, inicialmente, esse sonho foi concretizado por conta de vocês. É por conta de vocês. Tá? É por isso, vocês é que nos incentiva a sonhar, a correr atrás dos nossos sonhos e a trazer para vocês o que tem de melhor, né, nessa indústria farmacêutica, o que tem de melhor para que vocês consigam ser assertivos nas suas terapias, no seu dia a dia.
Ô, Ilza, eu tô passando a base aqui mesmo, aqui, ó. É só pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha pra você ver que legal. Nossa, até foi o pedido da Maxandra, do pessoal, mas antes ela não tinha brilho. Hoje, praticamente, nós colocamos porque a gente viu que as mulheres gostam do brilho, mas nós não colocamos ela colorida de maneira nenhuma, que não era o nosso objetivo. E sim fortalecer as unhas. Então ela vem... E até mesmo os homens hoje também estão ligando para isso, eles gostam de cuidar. Isso. Eles não ligam para isso. Olha como é que ela fica, ó, fica linda. Então a gente está fazendo o quê? A gente faz uma hidratação internamente, né, endogenamente, como exogenamente. Então, de dentro para fora e de fora para dentro. Exatamente. Por isso que a então gente você nutre. espetacular desses produtos todos.